No vídeo de hoje nós temos uma série de questionamentos bem interessantes. São eles: o que aconteceria se a Big Mom utilizasse 30 anos da sua vida nela mesma? O Luffy já tem nível de poder considerado como o Yonkou? E o que vai vir primeiro, vai ser o Gear 5 ou Despertar? Se o Fujitora tivesse a sua visão de volta, ele seria mais forte? E existe a possibilidade de ter um Buster Call no país de Wano? Nós vamos conversar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, mais uma vez aqui hoje para responder algumas perguntas que vocês mandaram no post lá na comunidade do canal ou lá no meu Instagram. Sem muita enrolação, já manda aquele likezão, se ainda não for inscrito e for novo aqui, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Agora, bora pro vídeo. Lucas Rodrigues perguntou: e aí Lucas, beleza? Tem uma pergunta. O King é o comandante de Yonkou mais poderoso? Não só por ser o primeiro imediato da criatura mais poderosa do mundo, mas porque para parar um chute daquele do Sanji com uma mão é fora do comum. Ele foi literalmente humilhado. Depois desse belo episódio, onde você classifica o King? Manda um salve, amo seu canal. Um salve pra você, mano, e respondendo a sua pergunta, eu primeiro tenho que dizer que aquele chute do Sanji e o King parando ele como se nada tivesse acontecido, na verdade é uma cena filler. Ela não aconteceu no mangá, então não é canônica. Mas eu não estou dizendo que o King não conseguiria parar aquele chute. Eu aposto que ele conseguiria sim. Até o momento, ou a gente pode considerar ele como o mais forte comandante do Kaido. Entre todos do bando ali, ele só está atrás do Kaido em nível de poder, mas não fica muito distante do Queen. Mas ele pode ser considerado o mais forte. Só que levando em conta todo o aspecto da obra de One Piece e por feitos, porque o King ainda não tem muitos deles, eu ainda considero o Katakuri como mais forte que ele, levando em conta só feitos. E o King ainda não mostrou tudo o que ele tem para mostrar. Ele tá lutando agora contra um personagem em específico no mangá que eu não vou revelar aqui, mas para quem tá lendo já sabe, e tá dando muito trabalho para esse personagem. E não é como se ele estivesse utilizando todo o seu poder ou lutando com tudo o que ele tem. Mas mesmo assim o Katakuri ainda fica um pouco superior a ele na questão de feitos. Mas eu posso considerar que até o final do arco eu já considere ele como mais forte que o Katakuri. Mas eu também não posso considerar ele como o comandante de Yonkou mais forte. Até porque ainda existe o Ben Beckman. E já foi dito ali, e eu já repito em quase todos os vídeos, que já foi considerado, já foi dito que o bando do Shanks é o mais equilibrado. Imagina aí todos os comandantes do Shanks com força ou nível de poder comparado ao dele. Seria um bando absurdo, então o Ben Beckman pode ser considerado até superior se ele tiver uma força parecida com a do Shanks, que é considerado por mim como o homem mais forte do mundo atualmente. Então eu considero o King como o terceiro mais forte no mundo de One Piece, atrás do Katakuri em feitos e atrás do Ben Beckman, por esse detalhe dele ser ali equiparado ao Shanks. Então eu considero ele como o terceiro mais forte. E essa questão do chute do Sanji, eu acho que ele conseguiria fazer isso da mesma forma se tivesse aparecido no mangá. Só que essa cena não apareceu, não é canônica. O João Gabriel fez um questionamento sobre a Marinha mandar um Buster Call para Wano depois que Kaido e Big Mom caírem. Porque aí tanto a força do Kaido quanto a aliança vão estar desgastadas. E aí um Buster Call seria efetivo contra o país de Wano, já que esse é um poder utilizado contra ilhas que não tem como se defender. Bom, eu acredito que seja improvável eles mandarem um Buster Call pro país de Wano, porque na verdade eles querem o país de Wano para eles, para que possa utilizar todos os seus recursos. Se a Marinha e o governo mundial puserem as mãos no país de Wano depois que Kaido e Big Mom caírem, eles vão ter todas as fábricas de armas do Kaido para que eles possam construir armas para eles próprios utilizarem. Eles vão ter ali os artesãos do país de Wano que podem moldar Kairoseki da maneira como eles quiserem. E aí eles podem ter Kairoseki infinito para utilizarem para si próprio e não vão mais necessitar fazer acordos com o Shogun do país de Wano, além de também ter toda a força samurai aliado ao próprio governo mundial, para que eles também possam utilizar da maneira como eles quiserem. E se eles mandassem só um Buster Call, eles acabariam com a ilha por completo.
E não é isso que eles querem esses 3 recursos principais. Então se Kaido e Big Mom caírem, eu aposto mais que eles vão mandar uma força para tentar tomar o país à força para eles, para que eles possam controlar e utilizar todos esses recursos. Sem contar que essa é uma ilha que é bem especial para os eventos que vão acontecer no mundo de One Piece, porque o próprio Oden falou que abram as fronteiras do país de Wano e quando o Joy Boy chegar, nós vamos trabalhar com ele. Então o país de Wano tem um papel importante na trajetória do novo Joy Boy, que a gente pode considerar como sendo o Luffy. E o Luffy já estando no país de Wano, esse país vai ter que se aliar com ele para trabalhar com ele para os eventos que ainda vão acontecer. Então, se Kaido e Big Mom caírem, o governo mundial vai querer botar as mãos no país de Wano e não destruí-lo. E é por isso que eu acho que um Buster Call não seria efetivo e não seria mandado para lá. Murilo Teixeira perguntou: por que você acha que o Shanks não fez o Luffy como seu aprendiz, que nem ele era no bando do Roger? Ele não queria mexer com o Garp? Bom, mano, eu não sei nem se ele sabia que o Luffy era neto do Garp, mas provavelmente não. Eu penso em 2 motivos para o Shanks não ter levado o Luffy. E esses motivos são: primeiramente, o Luffy não querer ir com ele. Inicialmente o Luffy queria navegar com o bando do Shanks, mas quando o Shanks disse, agora eu vou embora e não volto mais, o Luffy disse, eu não quero mais ir com você, ou eu não vou pedir mais pra ir com você. Eu mesmo vou me tornar um pirata, vou fazer uma tripulação que supere a sua e vou encontrar o maior tesouro do mundo. E por isso o Shanks não o levou. Pode ser que se o Luffy ainda quisesse, naquele momento ali da despedida entre eles, o Shanks dissesse, não, pois vem com a gente, eu vou te mostrar o mundo da pirataria. Pode ser que naquele momento ele levasse o Luffy, mas o Luffy não quis e por isso ele não levou. Um segundo motivo que eu consigo pensar para o Shanks não ter levado o Luffy foi pelas suas pretensões no mundo da pirataria. O Shanks naquele momento ainda não era Yonkou, e pode ser que para ele se tornar, ou com seus planos para se tornar um Yonkou, isso seria muito perigoso para o Luffy, ou o Luffy seria um elo fraco no seu bando. Ele necessitaria que todos os seus membros fossem fortes o suficiente para se proteger, para que ele fosse, ou ele tivesse força o suficiente para bater de frente com os outros Yonkous, e assim se tornar um Yonkou também. E tendo o Luffy ali, pode ser que ele teria que protegê-lo em diversas batalhas, e aí ele seria o elo fraco da tripulação para as pretensões do Shanks, em se tornar um novo Yonkou. Eu consigo pensar nessas 2 possibilidades, mas não acho que ele sabia que o Luffy era neto do Garp. Pode até ser que sabia, mas eu acho que não. Então eu penso nessas 2 possibilidades e eu quero saber a opinião de vocês. Comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho para vocês. Giovanna perguntou: quando o Chique Leão Dourado vai aparecer? Bom, esse é um pirata da velha guarda lá da época do Roger, do Barba Branca, do Garp e do Sengoku. E atualmente ele já tá velho, então eu não acho que o Oda vá reintroduzi-lo na história do mangá, ou eu acho improvável que ele vá fazer isso. Até porque o Luffy já tem inimigos demais que ele quer derrotar até o momento em que ele vá se tornar o rei dos piratas. Então eu acho que o Oda não vai introduzi-los. A não ser que o seu plano, que duraria 20 anos, como a gente viu lá no capítulo 0, já esteja em curso e seja algo relacionado ao que está acontecendo agora no mundo de One Piece, que é a Guerra de Wano. Se a gente for voltar lá para o momento do flashback do Oden, onde a Higurashi volta para o país de Wano, uma das caras em que ela mostra ali, uma das caras que ela se transforma é a do próprio Chique. Como se ela já tivesse feito parte do bando dele, como se ela já tivesse encontrado ele, ou pode ser que ela seja até uma subordinada dele. E o plano que ele tinha, que duraria 20 anos para se estruturar, para que pudesse realmente ser posto em ação, pode ser o que está acontecendo agora, em fazer o Kaido se rebelar contra o mundo todo, para trazer uma guerra que vai matar todo mundo. E um ponto que pode comprovar isso é que o primeiro plano da Higurashi ao chegar ao país de Wano foi recrutar o Orochi para fazê-lo construir fábricas de armas no país. Isso tudo para atrair a atenção do Kaido, para que ele fizesse o país de Wano como a sua base. Então, se a gente partir do pressuposto que o plano do Chique era fazer o Kaido se rebelar contra o mundo, e esse plano duraria 20 anos, então o plano dele durou 20 anos e agora está em curso, que foi o Kaido declarando guerra contra o mundo inteiro, para trazer ali um mundo de caos, um mundo de morte.
A menos que o Oda faça isso e no final desse arco ele mostre ali o Shiki, a aparição do Shiki dizendo: tudo isso aqui foi arquitetado por mim, como o Kaido não conseguiu, eu vou fazer com as minhas próprias mãos. A menos que o Oda faça isso, eu acho improvável o Shiki voltar para a história. Mas se for ele realmente que está por trás de todo esse plano, aí eu acho válido o Oda trazê-lo de volta para a história. Carvão FF perguntou: como o último capítulo mostrou que a Big Mom ficou muito forte, pegando só 1 ano de vida, se em uma batalha de vida ou morte a última opção dela for pegar uns 30 anos de vida, você acha que ela vira a Yonkou mais forte de todos? Essa resposta vai conter spoiler do mangá e se você não quiser pegar, pula pro minuto que tá aparecendo aqui na tela. Sobre a Big Mom se tornar a Yonkou mais forte se ela pegar ali 30 anos de vida, eu tinha um pensamento sobre esse uso do poder da sua Akuma no Mi, e depois que eu conversei com o Tassiano, eu fui pensar por outro ponto, por outro lado. Foi o lado que ele me explicou. Anteriormente eu achava que, se ela pegou 1 ano de vida e colocou dentro de si, ela estaria fazendo a mesma coisa que ela faz com objetos normais quando ela dá alma para esses objetos. E aí ela ficaria grandona naquela forma ali para sempre, enquanto ela estivesse utilizando ali aqueles 1 ano de vida. Só que o Tassiano levou em conta o fato de que aquelas almas que são colocadas em objetos, elas têm um limite de vida. E a vida foi a quantidade de tempo de vida que foi tirado da pessoa. Então, se a Big Mom tira 6 meses de alguém e coloca esses 6 meses num objeto, aquele home criado só vai viver 6 meses. E aí, para que ele continue vivendo, precisa ser reposto outra vida, outra quantidade de vida nele. No caso da Big Mom, ela utilizou esse poder como combustível. Ela pegou e comeu aquele poder. Ela não introduziu no seu corpo quando se introduz em um objeto. Ela, na verdade, comeu. Então ela transformou aquela energia em forma de alma em energia para que ela possa utilizar em batalha. E assim ela se tornou grande. Então, se ela pegasse, sei lá, 2, 5, 10, 30 anos de vida, eu não acho que a aparência dela mudaria. Eu acho que a quantidade de poder que ela ganhou agora seria mantido por muito mais tempo se ela pegasse uma quantidade maior de vida. E não que ela ficaria muito mais forte do que ela já está. Então eu acho que o teto de força que ela adquiriu comendo uma alma foi o que ela atingiu no capítulo que foi mostrado esse novo uso do poder. E se ela pegar mais do que isso, só esse boost de poder que vai demorar a quantidade de tempo que ela jogou dentro de si. E não que ela vai ficar 2, 3, 4, 5 vezes mais forte do que ela já tá. É mais ou menos assim que eu consigo imaginar daqui pra frente. Ela transformou essa energia de alma em energia para que ela possa utilizar em batalha. Gustavo Lima perguntou: se o Fujitora recuperasse a visão por algum motivo, você acha que ele teria um grande power-up? Manda salve pra mim, Sogeking. Um salve pra você, mano, e respondendo a sua pergunta, é de se pensar. A gente poderia pensar que com a visão ele se tornaria mais forte, mas não é bem assim. Pode ser que ele tenha suas habilidades diminuídas se ele recuperasse a sua visão, até porque ele já se acostumou em estar cego, ou em não conseguir ver nada, ou ver o mundo só pelo seu haki. Explicando melhor, é o seguinte: normalmente os seres humanos têm 5 sentidos. 5 sentidos que eles utilizam ou que nós utilizamos da mesma forma ou na mesma quantidade. A partir do momento que a gente perde um desses sentidos, que no caso seria a visão, a gente utiliza muito mais os outros 4, o que poderia aumentar ou aguçar esses sentidos. Agora, levando para o mundo de One Piece, no mundo de One Piece nós temos que, além dos 5 sentidos normais, o Haki da Observação entra como um sentido a mais. Então no mundo de One Piece existem 6 sentidos. E quando o Fujitora perdeu sua visão, é como se os outros 5 Hakis, ou os outros 5 sentidos que ele tem, fossem aguçados e se tornassem mais fortes. Isso no caso do Haki da Observação. Então Fujitora, ao perder a sua visão, ele aguçou o seu Haki da Observação e elevou ele a um patamar superior, e por isso agora ele consegue ver o mundo à sua maneira, utilizando o Haki da Observação. Então, se o Fujitora tivesse o retorno da sua visão, pode ser que seu Haki fosse diminuído, porque agora ele vai ver o mundo a partir dos seus olhos, e não mais utilizando o Haki da Observação.
Então não necessariamente ele ganharia um power-up, pode ser que ele diminuiria os seus poderes e os seus outros sentidos. E eu não acho que Fujitora seja fraco, até porque mesmo sem a sua visão, ele acabou se tornando um almirante. E um almirante que não necessita de ajuda de ninguém para fazer nada. Ele faz tudo o que bem quer e o que bem entende só pelo uso do seu haki da observação, além ou sem contar os outros sentidos. Tainá Bruneira perguntou: Oi Lucas, manda salve. E essa pergunta pode conter spoiler do mangá. Lucas, você acha que o Luffy já está nível Yonkou porque ele conseguiu fazer algo que Shanks, Barba Branca, Roger, Oden e Kaido fizeram, que foi imbuir seu golpe com o haki do rei e partir o céu ao meio? Isso no capítulo 1026. Você acha que agora ele já está nível Yonkou? Um salve pra você, e respondendo sua pergunta, é um feito bem grande o Luffy ter conseguido bater de frente em um golpe com o Kaido, que é a criatura mais forte do mundo de One Piece, e ter partido o céu ao meio, mostrando que ele está adentrando a classe dos Yonkous, isso levando em conta só níveis de poder. Mas não é como se o Luffy já estivesse nessa classe, porque ele não está enfrentando um Kaido no seu 100%. Na verdade, ele está lutando contra um Kaido que já passou por diversas batalhas e vem gastando sua estamina ao longo de todas elas, além de todo o dano acumulado. E eu sempre vou apertar na mesma tecla de que o Luffy nunca derrota um inimigo que tem o nível de poder dele. Ele sempre derrota, ou na maioria das vezes derrota, inimigos que são muito mais fortes. E não é porque ele venceu que ele se tornou mais forte que aquela pessoa naquele exato momento. Na verdade, tem um tempo para que o Luffy evolua, e quando ele adentra em um novo arco, aí a gente pode considerar como ele sendo mais forte que o inimigo que ele derrotou anteriormente. Exemplos que eu posso citar aqui é Doflamingo. Depois que o Luffy derrotou o Doflamingo, ele não era mais forte que ele. Mas o Luffy que chegou em Holy Cake, esse Luffy já era mais forte que o Doflamingo. E naquela batalha o Luffy não lutou sozinho. O Law lutou muito tempo com o Doflamingo até que ele pudesse vencer. Sem contar o tempo que o Luffy teve que correr para recuperar o seu haki. Da mesma forma, nós temos ali o Cracker, que se mostrou um pouco mais forte que o Luffy, ou se mostrou muito mais forte e ele precisou da ajuda da Nami. Também posso contar ali com o Katakuri. Ele era muito mais forte que o Luffy, muito superior, e o Luffy conseguiu vencê-lo. Só que, mesmo assim, o Luffy ainda não era mais forte que ele. Agora o Luffy que chegou no arco de Wano, aprendeu o Ryo e já tem um domínio ali do seu haki de observação avançado, esse Luffy já considero ele mais forte que o Katakuri. Da mesma forma vai ser com o Kaido. O Luffy não tem o nível de força do Kaido ainda, mesmo que o Kaido esteja nerfado e não esteja lutando no seu 100%, mas depois que o Luffy conseguir vencê-lo em um próximo arco, quando ele já tiver adquirido novos poderes, quando ele já tiver evoluído e se recuperado da batalha anterior, aí a gente pode considerar o Luffy com um nível de poder que supera aquele inimigo que ele derrotou anteriormente. Então é mais ou menos assim que funciona, é mais ou menos assim que eu penso. Então mesmo que o Luffy já tenha rebatido um golpe igualmente ali com o Kaido, ele não está no seu 100%. E mesmo que tenha partido o céu ao meio, o Luffy ainda não tem nível de poder de um Yonkou. Ele está próximo de chegar, mas ainda não tem. Giovanni37 perguntou: Lucas, é mais provável o Luffy despertar a fruta ou um novo Gear nesse arco? Manda salve. Um salve pra você, mano, e respondendo a sua pergunta, esses são dois power-ups possíveis pro Luffy ainda durante o arco de Wano. Qual será que ele vai utilizar primeiro, um novo Gear ou seu despertar? Eu tenho um pensamento sobre isso e vou comentar aqui com vocês. Primeiramente que eu acho que o novo power-up do Luffy vai ser um novo Gear que ele vai apresentar. A gente sabe que os Gears são técnicas usuais do Luffy, ou as que ele mais utiliza nas batalhas, e vem com ele desde Enies Lobby, onde ele aprendeu Gear Second e Third, depois nos mostrou Gear Force com várias variações, e agora pode ser que ele mostre uma nova variação, ou então o Gear 5, e é por isso que eu acho que esse vai ser o novo power-up que ele vai ter agora no arco de Wano, mas temos também o Despertar, que a gente não poderia desconsiderar. Mas só que eu acho que o Despertar é um poder máximo, eu poderia dizer assim, da Akuma no Mi.
ou um estágio superior. E a gente sabe que o Luffy não tem só o Kaido como inimigo final. Ele tem ali outros na corrida para se tornar o rei dos piratas, inimigos muito superiores até que o Kaido. Eu não digo na força em si, mas o perigo em volta desses outros piratas pode ser considerado maior. Então o Luffy vai precisar ali de um poder máximo para utilizar contra esses inimigos. E no caso eu poderia citar até o Teach, que tem 2 Akuma no Mi, pode até comer 3 e aí se tornar muito mais apelão. E aí o Luffy teria que ter um poder máximo para lutar contra ele, que desse a capacidade dele rivalizar com todo esse poder. No caso do Kaido, eu acredito que vai ser um novo Gear, podendo ser o 5 ou então uma nova variação do Force. Mas em todas essas 2 transformações elas teriam o nome de Lionman, porque existe uma lenda onde um cão-leão acaba matando um dragão com seu rugido, onde esse rugido faz cair uma pedra gigante em cima de um dragão. E eu fiz até um vídeo comentando sobre isso e sobre a nova transformação do Luffy. Se você ainda não assistiu, o vídeo vai estar aparecendo no link no card aqui em cima para vocês. E para quem está acompanhando o mangá sabe que alguns elementos dessa lenda são compartilhados com os elementos do mangá. Nós temos um dragão gigante, nós temos o Komatsu, que é um cão-leão, temos uma pedra gigante flutuando ali no céu. A gente sabe que todos esses elementos podem culminar nessa cena que eu estou falando para vocês, que eu recomendo que vocês assistam o vídeo sobre a nova transformação do Luffy para ver como o Luffy vai se transformar e como ele pode matar o Kaido com essa técnica, ou derrotá-lo, no caso o Luffy não mata seus inimigos. Então, pra mim, o Luffy só vai ter uma nova variação do Gear Force, ou então um Gear 5. Mas o despertar vai ser pro seu inimigo final, porque é o estágio superior da sua Akuma no Mi, o estágio máximo de poder que ela dá pro seu usuário. E nós poderíamos contar que Kid e Law já despertaram porque o inimigo mais forte que eles podem enfrentar ou derrotar seriam os Yonkous. E de frente para um deles, eles têm que utilizar seu potencial máximo. Mas pro Luffy ainda não chegou esse inimigo ou esse perigo superior. Eu não falo só em força individual, falo em perigo no geral. E por isso que eu acho que o Luffy não vai utilizar seu despertar ainda, mas sim um Gear 5 ou então uma nova variação do Gear Force. André VIP 3 perguntou: Fala Lucas, primeiramente como vai? Espero que esteja tudo certo. Minha pergunta, que na verdade é mais um chute, é a seguinte: é possível que com o despertar do Kirun, o Law possa fazer uma cirurgia da morte e tirar uma fração de vida da Big Mom, o que daria mais força para sua alcunha e além disso, no meu ponto, é uma forma relevante de derrubar a véia doida. Um salve pra você, mano, comigo vai tudo bem, espero que com você também. Agora respondendo a sua pergunta, eu achei uma ideia bem legal, mas o fato de retirar a alma da Big Mom eu acho que é um poder que está além da Ope Ope no Mi, ou está além do que a Ope Ope no Mi faz. A alcunha do Law em seu cirurgião da morte está mais ligada com ele fazer cirurgias milagrosas. Ele fatiar um corpo humano, mexer da maneira como ele quiser e depois reconstruí-lo da mesma forma, isso torna ele um cirurgião da morte. Ou um cirurgião que pode até fazer cirurgias milagrosas para trazer pessoas de quase morte para a vida de novo. É mais ou menos assim que funciona. Mas pela sua pergunta eu tive uma ideia. Com o despertar do Law, o que vocês acham, na verdade, da possibilidade do Law em algum momento utilizar o Kirun na mão dele, meter a mão dentro do corpo da Big Mom do lado do coração e retirar, na verdade, o coração da Big Mom para utilizá-la para utilizar o coração dela como um artifício para fazê-la se voltar contra o Kaido. Big Mom, ó, eu tô com teu coração e uma espada. Eu posso só fazer isso aqui e tu morre. O que tu vai querer? Vai querer ajudar a gente ou vai querer morrer? A sua vida está nas minhas mãos. Eu acho que isso ele realmente poderia fazer e é uma ideia que eu achei mais ou menos bem legal para que ele possa utilizar, caso eles queiram fazer com que a Big Mom se volte contra o Kaido. Em algum momento que, sei lá, o Luffy perca pro Kaido mais uma vez, eu acho que eles poderiam utilizar isso. E o Law pensa muito, ele é muito estrategista. Então ele pode falar pro Kid, ó, a gente pode fazer isso aqui e a gente bota um Yonkou contra o outro e eles se matam aí, a gente só pega a cabeça deles depois.
é uma ideia que eu achei bem legal e que poderia acontecer mesmo. Mas na questão que você falou, dele retirar ali uma fração de vida da Big Mom, eu acho que vai além dos poderes da Ope Ope no Mi. João Pedro perguntou: qual a vantagem que uma arma dá no mundo de One Piece? Todos concordam que a força física do Kaido é superior à do Luffy atualmente. Contudo, em clashes entre os dois, o Luffy é capaz de parar o Kanabo do Kaido. Se a força física do Kaido é superior, adicionando o Kanabo, não era pro Luffy no mínimo não conseguir pará-lo com as mãos nuas? Manda salve. Um salve pra você, mano, e essa questão é bem interessante. Na verdade, as espadas no mundo de One Piece, elas só vão dar algum poder ou elas só vão ser mesmo bem utilizadas ou utilizadas de uma forma de alto nível quando se trata de espadachins. Quando são espadachins que utilizam essas espadas. E aí nós podemos contar que existem vários graus dessas espadas e os mais altos ou o mais alto grau é o da Saijo ou Asamono, que são as espadas de grau supremo. No caso que você está falando aqui, o Kanabo do Kaido não é uma arma de grau supremo. Ela é só uma arma de alto grau, mas ela não tem um grau determinado. Eu não sei nem se poderia ser considerado uma espada, mas eu acredito que sim, por ser um Kanabo. No caso que você está falando aqui, um ponto que você não levou em conta é que o Luffy não está utilizando só as mãos nuas. Na verdade, ele está utilizando a Havaiana mais forte do mundo de One Piece, que não se quebra ou não se parte com golpes de espadas, não se quebra mesmo o Luffy pulando, bolando, chutando seus inimigos ou algo do tipo, e essa é a Havaiana mais forte do mundo, pode até ser considerada uma espada de alto grau, levando em conta que as de alto grau não necessariamente necessitam ser espadas com lâminas normais. Então pode ser que a Havaiana do Luffy pode ser considerada como uma arma de grau superior. Mas deixando a brincadeira de lado, a gente só pode contar que uma espada vai dar um boost de poder para o seu usuário quando se trata de espadachins. No caso do Kaido, ele não é um espadachim, ele não vive pelo caminho da espada, ele não utiliza só a sua espada em batalhas, que no caso é o seu Kanabo, mas ele luta de outras formas. Então eu poderia considerar que a arma dele só funciona ou só serve para ele direcionar ali golpes que ele utiliza contra os seus inimigos. Sem essas espadas, esses golpes não seriam direcionados ou não seriam tão efetivos se ele utilizasse só a mão, por exemplo. Então no caso do Luffy conseguir rebater um golpe do Kaido com seu Kanabo e a sua força adicionada a esse Kanabo, só significa que o Kaido está utilizando a sua força sendo direcionada pelo seu Kanabo, e não é como se ele estivesse dando mais força para ele. E o Luffy conseguir rebater isso significa que a sua força está sendo comparada à do Kaido, que não está no seu 100%. Tá ali com, sei lá, nos seus 60%, eu diria assim, ou 60% da sua força, ele tem 60% da sua força agora, não está no seu 100%, e o Luffy com a sua força total tá conseguindo bater de frente com isso. Não é como se a espada do Kaido desse algum poder para ele, porque ele não é um espadachim, um verdadeiro espadachim, eu poderia considerar assim. Então quando o Luffy bate de frente com o Kaido com as mãos nuas e o Kaido utilizando o seu Kanabo, só significa que a força do Luffy está comparável à força do Kaido agora. E o seu Kanabo só serve para direcionar os seus golpes, ou para fazer com que seus golpes sejam focados em um ponto só, que no caso é o seu Kanabo. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Eu respondi várias perguntas e se ainda não respondi a sua, continue mandando que uma hora eu posso responder. Manda uma lá na comunidade do canal e outra lá no meu Instagram. Manda nesses dois locais que a chance da sua pergunta aparecer é maior. Espero que tenha gostado desse vídeo, se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se ainda não for inscrito e for novo aqui, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Tô deixando aqui na tela final 2 vídeos, inclusive a playlist com os outros Sogeking Responde, porque eu já posso ter respondido a sua pergunta. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!